Filosofia combina com o mundo corporativo, com o campo das palestras motivacionais. Eu queria refletir sobre isso com a sua ajuda. Vamos refletir junto, vamos pensar sobre isso junto, porque eu ainda não tenho uma resposta. Eu queria refletir sobre isso com base numa resposta que o professor Clóvis de Barros deu ao professor Pondé numa conversa que aconteceu há 5 anos, num canal que nem existe mais ainda. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Meus amigos, antes da gente analisar a resposta que o professor Clóvis deu, eu queria lembrar você que de hoje, dia 27, até o dia 31 de março de 2025, você pode entrar na minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, antes do preço aumentar. Hoje você paga R$ 70 mensais e quando o preço aumentar, ele vai aumentar para um valor total de R$ 850. Se você entrar entre os 100 primeiros, é possível que você esteja assistindo esse vídeo depois, portanto, corre. Você vai adquirir o Siga o Coelho, que é o nosso livro lançamento, caderno de exercícios, para quem vai fazer a primeira fase lá do nosso núcleo. Nosso núcleo é dividido em 4 fases. E você ganha o Círculo de Reflexão Filosófica com o meu acompanhamento individual, o meu direcionamento, ao vivo, durante 5 encontros em 15 dias. 100 primeiros. Se você já decidiu que quer filosofia, que quer estudar na minha escola, o link está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário fixado também. Corre, que é só para os 100 primeiros. Agora sim, vamos voltar aqui para o slide nada. A minha imagem vai ir e voltar, tá? Essa câmera está fazendo esse desfoque aqui e vou resolver. Daqui a pouco ela volta, Fica comigo. Essa conversa aqui é uma conversa que aconteceu no canal Democracia na Teia. Se você quiser acessar o canal Democracia na Teia, acessa. Deixa eu ver se ele volta aqui. Foca em mim, câmera maldita. Foca. Vixe. Aqui, ó. Agora vai voltar. O canal Democracia na Teia. E esse canal é um canal do professor Pondé, que ele não publica há muitos anos. Acho que desde a pandemia ele não publica. E ele entrevistou o Clóvis com esse título aqui, Como é ser um intelectual público. Várias perguntas interessantes, a conversa é curta, tem 30 minutos. E essa pergunta aqui, quando eu ouvi, na época em que eu ouvi, eu achei interessantíssimo, porque eu nunca mais vi o Clóvis falar de modo tão cru, tão honesto e tão temerário quanto ele fez aqui. Pensa junto comigo, eu não tenho ainda formação, opinião própria, tá? Quanto a isso aqui. Eu quero pensar junto com você a partir da resposta dele. É possível fazer palestra em empresa no mundo corporativo? Será que é possível? Dá uma olhada. Então, Clóvis, você estava falando do mundo corporativo, que é um mundo que eu conheço um pouco, mas entrei nele bem depois de você. Você é um verdadeiro clássico, né, nesse mercado. Como que você vê você levar conteúdos de filosofia e humanas em geral para dentro do mundo corporativo? O que o mundo corporativo quer de nós? Eles têm uma expressão que eles repetem, que é pensar fora da caixa. Sim. Então, naturalmente, isso faz pensar sobre o interior. Não é só eles, né? Pensar fora da caixa acabou que virou uma expressão muito conhecida para que você, de fato, como eu chamo aqui na minha escola de filosofia, alargue o pensamento, para que você pense de modo inusual, para que você pense para além dos padrões que foram impostos. Super legítimo até aí, não vejo nada de errado. Ele vai explicar isso também. Interior da caixa, os limites da caixa, de que é constituída a caixa, Sim. etc. E, o tamanho da caixa. O tamanho da caixa, etc. Mas, de qualquer maneira, penso eu que eu vou ser muito sincero com você agora, correndo o enorme risco de você nunca mais me chamar, mas o que acontece na verdade é que o cara do RH, ele é chamado por um VP qualquer e o VP diz, nós vamos montar o evento do dia tal, né? Nós temos que chamar 1 ou 2 palestrantes externos, porque felizmente definiu-se que tem que ser assim. Não faço ideia do que é um VP. Se você souber, coloque aí nos comentários. Deve ser a pessoa que contrata o palestrante, mas eu não sei o que a sigla significa. Olha, não vai me inventar a moda, não pode dar chabu. E aí então o cara do RH diz, eu tenho que convidar alguém que seja sucesso na certa.
E aí, claro, eles têm a turma deles e eles têm lá 200 mil palestrantes numa lista, mas quem é que não dá chabu nunca? E aí, convencionou-se acreditar que tem no professor X, o cara Y, o ex-atleta Z, Esse o jornalista W, etc., que se convidar é profissional, dá nó em pingo d'água, resolve qualquer parada, não tem como errar. Então é normal que, apesar de ser um mercado que tem uma oferta de palestrantes cada vez maior, o número de palestras concentrado nas mãos de 4 ou 5 é imenso. O que significa não dar errado? O não dar chabu é não dar errado. E é a resposta que ele dá a essa pergunta que me faz refletir até hoje se é possível ou não. Vamos ver. Significa, primeiro, a mensagem não é completamente hostil à cultura vigente, ou seja, você não desmente nada. 2. Calma, antes dele ir para 2, vamos com calma. A mensagem não tem que ser hostil, você não precisa desmentir a cultura vigente. Você não pode, não é que você não precisa. Se você me acompanha nos últimos dias, você tem visto que eu tenho feito comentários ao que outros professores de filosofia falam. Não, como eu estou fazendo aqui agora. Eu fiz comentários sobre o Pondé, fiz comentários sobre a Lúcia Helena, fiz comentários sobre o Clóvis, já tinha feito vídeos semanas atrás sobre o professor Daniel Gomes de Carvalho. E quando eu confronto a ideia apresentada no vídeo, nossa, eu sou acusado de dono da verdade, eu sou acusado de arrogante. Em alguns vídeos eu dei risadinhas sarcásticas e até já fiz a minha autocrítica. Mas eu não sou só confrontado porque eu dei risadinha. Eu sou confrontado geralmente pelos seguidores desses professores famosos, porque eu ousei, quem sou eu, quem eu penso que eu sou, dizer que eles estavam errados. Eu não posso dizer que um grande professor está errado. Só que as pessoas se esquecem que esse é um elemento intrínseco à filosofia, e eu não diria só à filosofia, ao pensamento racional. O pensamento racional se desenvolve com nós formulando descrições sobre a realidade, hipóteses sobre como a realidade funciona, sendo essa realidade tanto interna quanto externa, certo? Colocando essas hipóteses publicamente para que elas sejam avaliadas. Porque a chance de que elas estejam erradas é muito grande. E, portanto, se todo mundo só der as suas hipóteses, as suas teses, e nunca for confrontado, e nunca for revisado, e nunca for criticado publicamente, como é que o conhecimento avança? Nós formaremos um séquito de pessoas fanáticas por determinados pensadores, professores, filósofos, mas nós não formaremos conhecimento, propriamente dito. O conhecimento precisa da crítica. É assim que funciona hoje em ciência, por exemplo. Você precisa ter uma tese, uma hipótese, que vai ser publicada, e essa hipótese publicada, geralmente num artigo ou num livro, vai ser criticada pelos seus pares. E é publicamente. Ou seja, a crítica é a você. Filosofia se faz assim, ciência se faz assim, pensamento racional se faz assim. Se eu sou chamado, no caso aqui o Clóvis está falando, né, a falar sobre filosofia, ou seja, dar uma palestra filosófica, e não estão esperando de mim que eu contrarie as ideias, eu faço a pergunta, você me responde no chat aqui embaixo. A palestra ainda é filosófica? Vamos para o segundo ponto aqui. Cultura vigente, ou seja, você não desmente nada. 2, você diz, digamos, mais ou menos as mesmas coisas, mas com outras palavras, de tal maneira a dar uma impressão de enriquecimento. E talvez até um enriquecimento real. Antes dele ir para o 3, você dá a impressão de enriquecimento, ou até um enriquecimento real, dizendo as mesmas coisas que eles já acreditam, só que com um repertório a mais, com um repertório filosófico. Então, poxa, eu estava aqui com o livro do Nietzsche ainda agora, deve estar lá na minha estante. Mas eu digo de cabeça. Crepúsculo dos Ídolos, capítulo 1, Máximas e Sátiras, aforismo 8, sei de cabeça. Na escola bélica da vida, o que não me mata me deixa mais forte. Isso é um aforismo nietzschiano, escrito pelo Nietzsche, que virou um ditado popular, certo? O que não me mata me fortalece. Ninguém sabe que é do Nietzsche, todo mundo cita. E o que ele está dizendo é mais ou menos assim. Todo mundo gosta desse ditado, né? Quando o palestrante vai lá e diz, olha, isso é Nietzsche,
Aí as pessoas se sentem um tanto quanto endossadas, legitimadas. Isso é bom do ponto de vista do palestrante, porque ele traz ali uma certa aura de alta cultura, porque a pessoa sempre acreditou. No primeiro elemento, ela é nunca confrontada. No segundo elemento, além de não ser confrontada, ela é endossada filosoficamente. Então ela tem aquela reação de, nossa, ele colocou em palavras o que eu sempre pensei. E quando ela tem esse clique, ela se identifica com o palestrante. Ele colocou em palavras o que eu sempre pensei. Ora, mas isso ainda pode ser chamado de filosofia? Porque eu fico pensando, se o discurso filosófico apenas traduz aquilo que eu já sei, eu posso só estar me enganando. Porque eu não sei se aquilo que eu sei de fato faz sentido. Ele traduziu em palavras bonitas, mas eu não sei se é falso ou verdadeiro aquilo que eu penso. E o que importa, no final das contas, é saber se o que eu penso faz ou não faz sentido, não dizer o que eu penso numa roupagem mais culta, digamos assim. E é por isso que eu ainda me pergunto, se esse é o objetivo, eu ainda posso chamar de discurso filosófico? Eu realmente quero a sua opinião aqui nos comentários. Coloca aí. E ele vai para o terceiro e para o quarto. Tem mais 2 aqui. Dá uma olhada. E 3, existe um aspecto de inspiração, portanto, afetivo, onde a pessoa se sente tocada, não é? Tocada naquele momento, a ponto de chorar, o que é comum, né? Quase Aristóteles falando de tragédia, né? Tem que criar empatia. Que quer em quarto lugar. Calma, antes de ir para o quarto, o Pondé fala de um ponto, mencionar Aristóteles, mas eu mencionaria outro aspecto do Aristóteles. Eu não mencionaria o Aristóteles falando de tragédia. Eu mencionaria o Aristóteles falando de retórica, que é do que se trata propriamente aqui. Afinal de contas, não estamos falando de um texto estético, né? Uma obra de arte. Estamos falando de um discurso feito para convencer, para emocionar. E o Aristóteles, na sua retórica, dizia que discursos, em geral, e não só discursos enganosos, tá? Retórica é a arte de bem falar. Tem que seguir 3 princípios. Ethos, logos e pathos. Ethos é a credibilidade do orador. Quanto mais o orador é percebido como alguém, como uma pessoa de autoridade, melhor o discurso soa melhor. Não à toa, muitos seguidores dos grandes professores, do Clóvis, do Pondé, do Cortella, da professora Lucilena, nem ouvem o que eles têm para dizer e já batem palma antes mesmo deles entrarem na sala. O ethos dele é lá nas alturas, entende? Ethos contribui muito para que o seu discurso seja bem recebido. O logos na verdade, quer dizer 2 coisas. A verdade do seu discurso, quanto mais verdadeiro o seu discurso, melhor, e a organização formal do seu discurso, se ele é bem encadeado. E o pathos designa justamente esse efeito emocional sobre a audiência. Esses 3 princípios são os princípios do bom discurso, do bom falar. Nada de errado aqui. Aqui eu não vejo nada de errado. Sinceramente falando, de fato, se eu quero atingir uma grande audiência, eu tenho que cuidar da minha credibilidade, eu tenho que cuidar do encadeamento lógico e da verdade do que eu falo, e eu tenho que causar emoções, porque com emoções você fica mais envolvido no que eu estou falando. Então aqui, eu não vejo nada demais. Você vê? Coloca aqui nos comentários. Lugar, uma dimensão diversional. Tem que criar empatia. Em quarto lugar, uma dimensão diversional mesmo, de o tempo passar e você não sentir, portanto, uma perspectiva, eu diria, de stand-up. Então, vamos combinar, já tem um certo mérito de conseguir tudo isso em 1h30 numa mensagem. O quarto aspecto é o aspecto de entretenimento. E aqui eu também não vejo nada que comprometa a filosofia propriamente dita, assim, a priori, sabe? Eu penso que a filosofia pode entreter e ainda assim ser filosofia. E eu cito exemplos para isso. Eu penso que é possível encontrar reflexões filosóficas em peças de teatro, que podem ser ao mesmo tempo entretenimento com profundidade filosófica. Eu penso que é possível encontrar reflexões filosóficas em séries da Netflix, que ao mesmo tempo é entretenimento e com profundidade filosófica, em filmes. Então, eu não vejo o entretenimento como um elemento negador da filosofia. Muitos filósofos, inclusive do século XX, perceberam isso e escreviam romances e peças de teatro para transmitir suas ideias. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, por exemplo, Simone de Beauvoir, por exemplo, Albert Camus, aqueles filósofos identificados como
pertencentes ao existencialismo. Mas só para pegar alguns exemplos. Mas nós, por exemplo, lemos Dostoiévski, que é um escritor, não propriamente um filósofo, e ali encontramos reflexões filosóficas num texto de entretenimento, por que não? O entretenimento, ele não exclui a qualidade, eu diria. Então, eu diria que esses dois elementos, o 3 e o 4, ou seja, o causar uma certa emoção e entreter a plateia, eu digo que eles não comprometem a princípio a filosofia. Sim. Mas os outros dois, eu tenho minhas dúvidas. E eu queria muito ouvir vocês. Se eu não posso confrontar a minha audiência, e se o meu papel é só dar uma roupagem de alta cultura naquilo que ela já acredita, que no fundo é o nosso senso comum, o nosso bom senso, eu ainda posso chamar isso de filosofia? Será? Quero muito conversar com vocês aqui nos comentários. E é o tipo de questão que eu não sei. Então, como sempre, reitero. Até o dia 31 de março, as inscrições para a minha escola de filosofia, o Núcleo de Formação Filosófica, estão abertas com uma oferta especial. Você tem acesso ao Ciclo Coelho, que é o nosso caderno de exercícios, se você entrar entre os 100 primeiros. E você tem acesso também, caso entre nos 100 primeiros, ao Círculo de Reflexão Filosófica, que é a minha orientação individual, não gravada, 5 encontros comigo durante 15 dias para te orientar nos estudos de filosofia. Além disso, você entra num preço menor, porque o Núcleo de Formação Filosófica aumentou o preço. Então, se você decidiu entrar no Núcleo de Formação Filosófica, faça agora. Agora é a melhor época do ano para entrar. Certo? Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.